Olá você, querido aluno e querida aluna. Vamos estudar um novo assunto. Agora, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a famosa DMPL, que não é obrigatória segundo a Lei 6.404, mas ela é sim obrigatória segundo os pronunciamentos contábeis. E a partir de agora, nós vamos aprofundar o entendimento dessa demonstração, verificando qual é a sua estrutura e como ela deve ser apresentada. Já adiantando, a DMPL, o próprio nome já diz, eu vou trazer as mutações ocorridas durante o exercício social nas contas do patrimônio líquido. Tudo que alterar o patrimônio líquido eu vou colocar nessa demonstração, verificando se o capital aumentou ou diminuiu de saldo e qual foi essa variação, se ela teve lucro ou não, as suas reservas e outras contas que irão impactar essa demonstração. As questões muitas vezes falam em DMPL, mas você sabendo o PL, os lançamentos do PL, você consegue responder as questões. Então vamos ver esse assunto a partir de agora. Na tela, olha aí. DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Lembrando, é uma demonstração obrigatória segundo os CPCs, e ela não é obrigatória tá certo? Segundo a lei número 6.404 de 76. Pronto. Lembrando que a demonstração das mutações do patrimônio líquido, da DMPL, é uma demonstração contábil que tem por finalidade expor as variações ou as mutações, tudo aquilo que ocorrer durante um exercício social período contábil, em todas as contas que compõem o patrimônio líquido de uma empresa. Esse é o objetivo da DMPL. Combinado, Felipe? Então eu vou trazer tudo nessa demonstração. Olha aí, já vamos ver, tá certo? Uma perguntinha. Olha o que ele diz pra gente aí nessa questão, né? Só para você ver como isso ele pode ser cobrado, conforme nós estudamos. Apesar de ser facultativa, ou seja, não obrigatória, segundo a legislação societária, que é a legislação societária é a lei das SAs, a lei número 6.404 de 1976, a demonstração de mutações do patrimônio líquido integra o rol de demonstrações financeiras classificadas como obrigatórias pelo CPC. E o que é esse CPC, Felipe? Na verdade, o CPC são os pronunciamentos contábeis, representado aqui pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então aqui seria pronunciamentos contábeis. Perfeito. É isso que nós temos, é isso que nós estudamos aqui. Não ser obrigatório é ser facultativo. Você pode apresentar ou não. Depende de você, empresa. Quando é obrigatório, não. Ela é obrigada a fazer esse registro. Forma de apresentação da DMPL. Aqui é aquele famoso só o midibuiado. Um resuminho show de bola para te ajudar a responder questões. Olha o que diz. A DMPL, ela é facultativa segundo a Lei 6.404. Porém, ela é obrigatória a elaboração e publicação da DMPL nos termos do CPC 26. De acordo com a disposição legal da CVM, a elaboração e publicação da DMPL também é obrigatória para as companhias abertas. Geralmente, segue o que está nos pronunciamentos contábeis. Vale lembrar, conforme nós já estudamos, tá? Lá em DLPA, não substitui a DLPA, pessoal, muito importante, pois a lei da SA,
determina que a DLPA poderá ser incluída na DMPL. Muito cuidado com isso. É um ponto até um pouco divergente. Na verdade, ele quer dizer que nós sabemos que a DLPA ela é obrigatória segundo a lei e não é obrigatória segundo os pronunciamentos. É o contrário da DMPL, que não é obrigatória segundo a lei, mas é obrigatória segundo os pronunciamentos. E aí a lei traz e diz que a DLPA ela pode ser apresentada isoladamente ou dentro da DMPL, se esta foi elaborada e publicada, esta DMPL. DLPA é a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. É o trazer a variação que há ali na conta lucros ou prejuízos acumulados durante o exercício. E lucros ou prejuízos acumulados é uma conta que pertence a quem? Ao PL. Então, naturalmente, dentro da DMPL, como vão estar todas as contas do patrimônio líquido, vão estar também lucros ou prejuízos acumulados. Combinado? Então é isso que a gente tem em relação à questão. Pronto. Continuando, agora trabalhando aqui o CPC 26, que trabalha a apresentação das demonstrações contábeis e traz também a estrutura da DMPL. Olha o que ele diz. Nos termos do item 106 do CPC 26, a demonstração das mutações do patrimônio líquido inclui as seguintes informações. Aí eu tenho aí A, B, C, D e tenho 3 itens. A. O resultado abrangente do período, apresentando separadamente o montante atribuível aos proprietários da entidade controladora e o montante correspondente à participação de não controladores. Pessoal, aqui uma observação importante. Olha, ele está me dizendo que a DMPL, ele apresenta o resultado abrangente do período. Muito cuidado! O resultado abrangente do período é apresentado dentro da demonstração do resultado abrangente. Atualmente, cada uma no seu quadrado. A demonstração do resultado abrangente é apresentada e a demonstração das mutações do patrimônio líquido é apresentada separadamente. Não confunde. Agora que é natural que aquilo que está dentro da demonstração do resultado abrangente, que é o resultado abrangente do período, ele está dentro da DMPL, não porque a DRA está dentro da DMPL, mas porque o resultado abrangente do período, ele corresponde ao resultado do exercício que está na DRE e ele é transferido também para o patrimônio líquido, e outros resultados abrangentes que são itens que alteram o patrimônio líquido. Então, naturalmente, dentro da DMPL, eu tenho o resultado abrangente do período e não a demonstração do resultado abrangente do período. Muito cuidado com isso. Para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos da aplicação retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva, reconhecidos de acordo com o pronunciamento técnico CPC 23, políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. Olha, o que eu tenho aqui é que, de acordo com esse pronunciamento CPC 23, eu posso ter algo a apresentar de forma voltando ao passado ou indo para o futuro. Então, caso tenha isso, a DMPL vai apresentar essa aplicação retrospectiva e a representação retrospectiva. O item C foi eliminado. E ele diz, para cada componente do patrimônio líquido, a conciliação do saldo no início e no final do período, demonstrando separadamente no mínimo as seguintes mutações. O resultado do exercício, os outros resultados abrangentes, ó, esse mais esse é o resultado abrangente do período, de transações com os proprietários realizadas na condição de proprietário, reserva de capital, capital social, demonstrando separadamente as suas integralizações e as distribuições realizadas, bem como modificações nas participações em controladas que não implicaram perda de controle. Tem a ver aí com investimentos. Esse é outro ponto também muito importante, tá? Mas aí, claro, a gente vai ver a nossa estrutura, que é um pouco a literalidade do CPC 26. Principalmente para esse ponto aqui, ó, principalmente, cuidado, a DMPL apresenta o resultado abrangente do período e não a demonstração do resultado abrangente.
Forma de apresentação da DMPL. Como é que ela é apresentada? Então, o patrimônio líquido ele deve apresentar o capital social, as reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de lucros, as ações ou cotas em tesouraria, os prejuízos acumulados se legalmente admitidos, os lucros acumulados e as demais contas exigidas pelos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC. Aqui eu trouxe as contas que são padrão à lei, porque a lei 6.404 ele me dá ali uma lista de contas, mas eu posso ter mais, até porque as sociedades anônimas atualmente não podem conter saldo positivo na conta lucros acumulados. Eu tenho que zerar ou ter valor negativo, então todo lucro tem que ser distribuído. Além disso, a entidade deve apresentar, na demonstração das mutações do patrimônio líquido ou nas notas explicativas, um montante de dividendos reconhecidos como distribuição aos proprietários durante o período e o respectivo montante do dividendo por ação, dos dividendos por ação. Então vejam, na verdade, quem fala isso daqui, pessoal, é até o CPC 26 e não a lei. Até porque na lei ele não obriga a DMPL. Lembra que é obrigada a DLPA? E ele fala lá, o dividendo por montante de doação do capital vai ser apresentado na DLPA. Já os pronunciamentos, como obriga a DMPL, ela diz, olha, esse dividendo por ação, ele deve ser apresentado na DMPL, porque lá eu vou ter a conta lucros ou prejuízos acumulados, e esse dividendo, né, distribuído vai impactar esta referida conta. É isso que a gente tem em relação a esse dispositivo. Pronto. Muito importante. Continuando, o CPC 26, ele fornece um modelo de apresentação da DMPL, que apresentamos de maneira resumida, do qual excluímos algumas colunas relativas à consolidação, que é algo mais avançado, e algumas linhas relativas a tributos, e com as devidas adaptações para a realidade de prova de concursos. Então, a DMPL, ela vai apresentar a seguinte estrutura, ela vai ter as contas do patrimônio líquido, e eu vou ter ali disciplinando o que foi que aconteceu com cada conta contábil. Então vejam, olha, presta atenção. E aqui eu poderia ter subdivisões, por exemplo, reservas de lucros, a soma dos saldos iniciais de todas as reservas de lucros. Legal, estatutária, contingente, tarará. Ali eu poderia ter aqui uma abazinha e colocar reserva legal, reserva estatutária, reserva para contingência, e fazer a operação específica. Eu resumi para facilitar. 2. Ajustes de instrumentos financeiros é um valor incluído nos outros resultados abrangentes. Eu poderia ter aqui um valor de outros resultados abrangentes. Então, pessoal, inicialmente, eu tenho aqui um saldo inicial, tá? Capital 100 mil, reservas de capital 30, ações de tesouraria menos 70 porque é conta retificadora, reservas de lucro 300 mil é a soma, ajuste de avaliação patrimonial está positivo, é credor, lucros ou prejuízo zero, somando um total de PL de 485 mil. Aí durante o período ele vai me dizendo o que aconteceu. Ah, Felipe, entendi. Então vamos ver aí o que foi que aconteceu durante o período, né? Durante o período. Aqui de uma sociedade anônima. Então ele teve um aumento de capital. Ah, Felipe, então por que eu coloquei só 50? Porque 50 aumentou o capital. Aí eu debitei caixa, caixa não impacta o PL. E aqui eu só tenho as variações de contas do PL. Então eu somo 50 mil, de forma que eu tenho um aumento no PL de 50 mil, e meu saldo final fica 100 mais 50, 150 mil. Aí ele vendeu ações em tesouraria no valor de 60 mil. Então, o que foi que aconteceu? Eu somo o valor de ações de tesouraria, que isso vai aumentar o PL, menos 70 mais 60, eu vou ter menos 10 mil. Lembrando que reservas não foram impactadas, continua com os 30 mil. Felipe, eu tive um lucro de 150 mil, pronto, isso vai aumentar o PL. Eu tive ajustes de instrumentos financeiros negativos, eu já tinha 125 mil, mas eu diminuí esse ajuste menos 60. Então, impactou menos 60 o PL total, 125 menos 60, eu vou ter um saldo final de
65 mil. Constituição de reservas eu não tive, nesse caso, geralmente tem. Desculpa, tá aqui a reserva legal, desculpa. Reserva legal, opa, eu tive a constituição de uma reserva. Então, eu aumento o saldo da reserva de lucro e eu diminuo o saldo de lucros ou prejuízos acumulados. Vejam que quando eu tenho um fato permutativo entre elementos do patrimônio líquido, ele vai aumentar em uma coluna e vai diminuir em outra coluna, de modo que o impacto no PL ele seja de 0. Então, eu somo a reserva legal e diminuo aí os lucros ou prejuízos acumulados. Vejam, a reserva legal, ela gerou um aumento na reserva de lucros e uma diminuição de lucros ou prejuízos acumulados. Da mesma forma da reserva de incentivos fiscais, que é uma reserva de lucro. Ela aumentou a reserva de lucro e diminuiu lucros ou prejuízos acumulados. É só você lembrar do lançamento. Debitou lucros ou prejuízos acumulados, diminuiu o PL e creditou a conta de reserva de incentivos fiscais, sendo o saldo aqui 0. E aí eu tive os dividendos, que reduzem o patrimônio líquido em 90 mil, né? Na conta lucros ou prejuízos acumulados, eu tenho aqui menos 90 mil, de forma que 300 mais 7.500 mais 52.500 dá 360 mil, e 0 mais 150 menos todo o valor distribuído ficou 0. Não importa se eu somar assim ou se eu somar assim, eu vou ter um saldo final do patrimônio líquido de 595 mil. Lembrando que eu tenho aqui, por exemplo, qual foi a variação do PL? A variação do PL foi eu pegar 595 mil menos o saldo inicial de 485 mil, que isso dá 110 mil. Pronto. Vamos então fazer uma questão que, aproveitando os conhecimentos de patrimônio líquido, eu vou fazer primeiro pelo método turbo, depois eu vou detalhar aí para você. Olha, considere os dados extraídos a seguir da demonstração das mutações do patrimônio líquido da empresa Tudo Certo S.A., referente ao exercício financeiro de X1, valores em milhares de reais. Aí eu tenho um aumento de capital com reserva de integralização, ajuste, lucro e outras contas. Com base nestas informações, o aumento no saldo do patrimônio líquido em X1 foi em milhares de reais. De quanto? Então eu quero saber o impacto no patrimônio líquido. Pessoal, vou fazer logo pelo método Felipe, método turbo de resolução na prova. Como é que fica, Felipe? Olha, depois eu faço os lançamentos, tá? Vamos. Aumentou o capital com reservas, fato permutativo. Isso não afeta quantitativamente o patrimônio líquido, mas afeta qualitativamente. Então, na DMPL ele estaria, mas para o cálculo que eu quero fazer, não, porque eu quero só o que impacta em valor e não mutação. Então, é fato permutativo. Com integralização em dinheiro, isso aumenta o PL. Então, eu vou botar mais 37 mil. Ajuste de avaliação patrimonial credor, isso aumenta o PL no valor de 4 mil. Lucro líquido do exercício, isso também aumenta o PL em mais 40 mil. E do que o lucro é distribuído, nós já até vimos no PL, eu posso ter 4 distribuições. Ou compensar prejuízo, conta do PL, ou aumentar capital, conta do PL, ou constituir reservas de lucros, conta do PL, ou distribuir dividendos, que não é conta do PL. Então essas outras 3 são fatos permutativos entre elementos do PL. Os dividendos não. Eu diminuo o patrimônio líquido. Então aqui não impacta o PL, que são fatos permutativos, e aqui eu vou diminuir o meu patrimônio líquido. Então somando 0, 0, 0, 7, 4, 11 fica 1 e vai 1, 1 mais 3, 4 e 1, 8. Menos 19 mil. Aqui não dá para diminuir, fica 7. Aqui fica 11 menos 9, 2. 7 menos 1, 6. Houve um aumento de 62 mil no patrimônio líquido. Então, nosso gabarito é a letra A. Olha aí como ficou bem fácil. Mas, claro, eu vou fazer agora todos os lançamentos para a gente ver como foi que eu cheguei
a esse montante de forma detalhada. A gente está na teoria, né? Então isso é importante. Claro que a gente tem que ficar aí bem ligado, né? Para não cometer erros. Pronto, então vamos lá. Felipe, então como é que ficaria? Eu quero ver cada lançamento. Beleza. Olha, vou criar aqui até uns razonetes para a gente pronto. Beleza, primeira coisa, ele aumentou o capital com reservas e com dinheiro no valor de 20 e 37. Então, o que foi que aconteceu? Eu vou ter aqui o lançamento 1, que entrou dinheiro, debita caixa, no valor de 37 mil. Isso aumenta o ativo. Eu debitei reservas de lucros. No valor de 20 mil, que isso diminuiu o PL. E eu creditei capital social no montante de 57 mil, que isso aumenta o PL. Então vejam que eu aumentei o PL em 57, diminui em 20, o impacto foi de 37. Pronto. Colocando aqui eu teria a conta caixa, 37 mil. Eu teria reservas de lucros no valor de 20 mil. E eu teria capital social no valor de 57 mil. Tá bom? Beleza. Tranquilo. Vamos para o lançamento 2. Olha o que foi que aconteceu. Ajuste de avaliação patrimonial. Eu não sei de que foi, mas provavelmente foi de uma aplicação financeira. Então eu vou ter lançamento 2. Eu debito o aumento da aplicação financeira. E credito ajuste de avaliação patrimonial no valor de 4 mil. Aqui aumenta um ativo e aqui aumenta o PL. Então, por isso que eu coloquei aqui 4 mil. Então, eu vou colocar aqui aplicação financeira, 4 mil lançamento 2 e ajuste de avaliação patrimonial, 4 mil lançamento 2. 3. Lucro líquido do exercício. Ó, eu apurei meu resultado, encerrei a conta de resultado do exercício, porque eu tive lucro, no valor de 40 mil, que isso é uma conta transitória, e eu credito lucros acumulados ou lucros ou prejuízos acumulados no valor de 40 mil, que isso vai aumentar o PL. Pronto. Então eu vou colocar aqui uma conta ARI, que, pessoal, ela já tinha 40. Aí eu encerrei aqui, ó, com o lançamento 3 e coloquei aqui a conta lucros
ou prejuízos acumulados. No valor de 40 mil, lançamento 3. Pronto. Depois, eu tive a transferência desse lucro de 40 e observe, quando eu somar aqui, pessoal, ó, 2 mais 4, 6, 6 mais 5, 11 mais 9, 20, fica o 0, vale 2, 2 mais 1, 3 e 1, 4. Isso é o quê? Foi a forma que eu distribuí os meus lucros. Vejam, né? O lucro aqui aumentou o PL em 40, eu coloquei aqui 40. Pronto. Como é que vai ser o lançamento 4? Eu vou debitar lucros ou prejuízos acumulados no valor de 40 mil. Isso diminui o PL. E aí, ok, eu creditei reserva legal. Eu creditei reserva estatutária. Eu creditei reserva para contingência. E eu creditei dividendos a pagar. Tá? 2 mil, ó. Reserva legal 2, 14, 15, 19. Então, 2, 14, 15 e 19. Aqui aumenta o PL. Aqui aumenta o PL. Aqui aumenta o PL. E aqui aumenta o passivo. Então, vejam. Eu peguei 40 menos 2 menos 14 menos 15. Então, eu tive uma diminuição de 19 mil. Vejam, né? Como é que fica aqui, Felipe? Olha, eu vou encerrar a conta de lucros ou prejuízos no valor de 40 mil, lançamento 4. E aí vou, ó, isso daqui dá 21 mil. Eu coloco aqui 21 mil, lançamento 4. E coloco dividendos a pagar 19 mil, lançamento 4. Fechou. E aí vejam que eu fiquei com algumas contas do patrimônio líquido. Aqui 21 menos 20 vai dar 1.000. Olha, eu tenho de PL 1.000 de reserva de lucros, 4.000 de ajuste e avaliação patrimonial e 57 de capital. Aqui é ativo, aqui é passivo e aqui foram encerradas. Então, vejam que o meu PL, se eu fizesse detalhado, eu pegaria 57 mil, mais 1.000 de reservas, mais 4.000 de ajuste de avaliação patrimonial. Quando eu somar 7 mais 1, 8 com 4, 12, fica 2 vai 1, 1 mais 5 vai dar 6. Fechou o mesmo valor. Beleza? Só que, claro, no dia da prova, você, por favor, não faça isso não, neném. Você tem que saber isso daqui para fazer aqui direto, ó, pelo método Felipe. Combinado? Então é isso que a gente tem que fazer. É isso que você vai treinar para fazer e chegar no dia da prova e tirar nota 10. Combinado? Então é método Felipe neles. Não tenha pena não. Gabarite. Pronto. Fizemos em 1 minuto algo que demora mais de 10. E para finalizar, nos termos do item 106 do CPC 26, a demonstração das mutações do patrimônio líquido inclui as seguintes informações. Mas, Felipe, você colocou de novo? Sim, porque é importante você entender que a DMPL, ela inclui o resultado abrangente do período e não apresentando separadamente o montante total atribuído aos proprietários da entidade controladora e o montante correspondente à participação dos não controladores, tá? Ele e não a DRA, que é a demonstração, tá certo? Lembra que a DRA, eu tenho dentro da DRA o resultado do exercício, mais ou menos outros resultados abrangentes, eu vou chegar ao resultado abrangente do período.
Tudo isso daqui está no PL, pessoal. Então, é logicamente que isso daqui vai estar dentro do PL. Porém, não é a demonstração, é o resultado. Combinado? Então, concluímos aqui. E, claro, encerrando o assunto teórico, já vamos passar para as questões no bloco seguinte.